Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. O meu nome é Yasmin Souza, se você ainda não me conhece, lá do @yasviagens no Instagram e na rede vizinha. E aqui nesse canal eu te trago todas as minhas histórias de viagens, os meus amores de viagens, os meus perrengues de viagens e muito mais. Pega a pipoca que hoje eu vou te contar a parte 2 do meu intercâmbio na Flórida em 2022. Se você não sabe do que eu tô falando, não tem ideia do que eu tô fazendo aqui hoje, contando parte 2 de quê, o que passa, onde estou. Na parte 1, eu contei pra vocês um pouco mais sobre o meu intercâmbio, só que eu contei de maio até o mês 7, então passaram-se algumas coisas, eu conheci algumas pessoas e tudo mais. E começou um bafafá, né, porque uma das minhas roommates começou a dar muito relaxo. E hoje eu vim contar pra vocês o desfecho dessa história, por que eu voltei embora pro Brasil, o que aconteceu, por que eu falo que esse foi um dos intercâmbios mais difíceis pra mim. Mas se você não assistiu, vou deixar aqui no card da descrição a parte de número 1, e aí depois você volta pra cá. Fechou? Então, o que acontece? No vídeo anterior, eu parei na parte em que a Úrsula é porque eu tô não colocando nomes, mas a Úrsula, ela era mais velha, ela já tava morando com a gente um tempo, começou a dar relaxo com a questão de pagar o aluguel na hora certa, de dormir na nossa cama, negatividade, assim, muitas coisas ruins que você sente quando você tá morando com a pessoa e você não quer isso pra sua vida, porque é horrível morar com pessoas assim, é horrível, imagina, dormir com o inimigo. Só que parecia que era só eu. Parecia que tudo que tava acontecendo, todo mundo falava, ah, né, acontece, ah, né, tudo bem, ai, mas a cama, né, o cama... Gente, assim, que nem eu falei, cama é uma coisa muito pessoal, uma coisa muito, 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 muito pessoal pra mim. E eu sou organizada, então, assim, a partir do momento que ela começou a dormir na nossa cama, que era minha e da Rihanna, e deixar bagunçado, e ter falta de respeito, e mexer no meu bolso, no meu dinheiro, aí o bicho ficou louco. Só que, quando eu falei, por exemplo, da questão depois que eu voltei de viagem de Chicago, que eu, né, voltei à vida normal lá em Orlando, eu falei, olha, eu não acho justo eu ter que pagar por uma coisa que você atrasou de pagar, e eu acho que ninguém aqui deveria pagar, eu acho que você deveria arcar, porque foi um erro seu. E eu acho que até é bonito, como adulta, você assumir que, olha, gente, desculpa, não vai acontecer uma próxima vez. E não falar que todo mundo tem que pagar porque, ela não vai pagar, então a gente que seja despejada. Poxa vida, sabe? A gente correu atrás disso. Foi o maior perreco no dia de assinar a documentação. Tive que sair lá do Cafundó do Judas pra poder ajudar ela. Então, tipo assim, poxa, sabe? Caraca, você tem certeza que você tem a idade que você tem? Porque não tá aparecendo. E aí que eu falei que eu não ia pagar. Eu não ia pagar. Era um dinheiro, assim, relativamente alto. Por mais que tava dividindo por 5 meninas. Era um dinheiro que eu podia gastar comigo. Gastar, sei lá, comprar alguma coisa pra mim. E aí que todo mundo fez a minha caveira. Falou que eu tava sendo injusta. Que eu tava pensando só em mim. Que, ai, porque tinha que pagar. Porque coitada da Úrsula, que não sei o quê. Só que, gente, se a gente pagasse, ia continuar acontecendo, acontecendo e acontecendo. E foi o que aconteceu. Não foi a primeira vez que ela esqueceu de pagar o aluguel. Teve outra vez. Então, assim, se tivessem me ouvido, isso não ia ter acontecido. Mas, no fim, eu acabei pagando pra poder, ok, calar a boca todo mundo e façam o que vocês quiserem. Mas eu não achava justo. Eu não achava justo. Então, a partir desse momento, começou a ficar um clima bem pesado lá na casa, tipo, bem dividido, assim. Eu comecei a notar que a Úrsula falava bastante de mim e da Rihanna pelas costas e tentava fazer eu ficar com o ranço da Rihanna, falando coisas de uma pra outra, sabe? E aí, quando a gente ia conversar, se confrontar, a gente via que não era nada daquilo, que ela só tava tentando estragar a nossa amizade. Então, assim, era uma pessoa muito próxima de mim. Como eu falei, eu achava que eu era uma irmã mais velha pra Rihanna. Então, ficar fazendo esse joguinho, sabe? Pô, não tô aqui pra isso, não vim pra cá pra passar nervoso. Se você veio, o problema é seu, mas eu não vim, sabe? E o tempo foi passando e ela continuou dormindo na minha cama quando eu saía, continuou dormindo na minha cama, Rihanna ainda dormindo na sala porque a energia tava muito pesada e, tipo, não tava me sentindo bem, não tava me sentindo legal. Até que um dia, quando eu fui sair, eu deixei um bilhete, eu escrevi de canetinha numa folha de sulfite e coloquei assim, por favor, quando eu estiver fora, não deitar na minha cama. Fiz a minha cama,
Coloquei meu cobre-leito, coloquei o meu travesseiro da Rihanna, coloquei as nossas almofadas, cada uma tinha uma manta, coloquei as nossas mantas lá. Ô, gente, saí pro meu compromisso, vejo meu celular vibrando, 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 vibrando. Simplesmente a Úrsula rasgou o bilhete que eu coloquei lá em cima, tirou uma foto do bilhete rasgado e falou assim: se você quiser privacidade, você que pegue uma casa só pra você. Um quarto só pra você. Você não tá pagando pela cama, você tá pagando pelo todo. Então quer dizer que qualquer pessoa pode dormir na cama de qualquer pessoa, pode usar as coisas um do outro e pode fazer o que quiser, porque todo mundo aqui tá pagando igual. Eu quase voltei embora do meu compromisso. Eu quase voltei embora. Eu fiquei assim, possuída, acabou com a minha noite. Acabou assim, fiquei muito baqueada, fiquei muito puta da vida. Só que daí ela começou a ter umas ofensas muito agressivas. Então, assim, ela continuou dormindo na minha cama, mesmo depois do bilhete, mesmo depois de deixar rasgado. As outras meninas não concordavam, mas elas não falavam diretamente pra Úrsula, porque ela falava que ela tinha depressão e ansiedade. Eu entendo. Eu super entendo. Eu sou uma das pessoas que mais entendo quando o assunto é alguma coisa relacionada a que você precisa de ajuda, que você precisa de psicólogo, que você precisa de alguma coisa. Eu entendo, eu sei que não é brincadeira. Ela tomava uns remédios bem fortes lá, ansiolítico, tarja preta e tudo mais. Eu entendo. Só que assim, não é porque que você tem esse problema que a gente não pode sentar e conversar como adultas. Que você não pode tomar responsabilidade sobre as coisas que você faz. E aí, que nesse intercâmbio, era muito isso, sabe? Eu queria falar as coisas, mas eu não podia porque eu ficava sempre como a bruxa, a bruxa. Tudo bem que eu sou escorpiana, eu falo mesmo, não tem importância de falar. Eu falo, porque eu prefiro muito mais falar na sua cara do que ficar falando nas suas costas. E a minha cara não esconde, gente, quando eu não gosto de alguma coisa. Eu não consigo. Eu gostava da parte de usar máscara na pandemia, a única coisa que eu gostava. Porque escondia a minha cara, porque eu não consigo. Se você fizer alguma coisa pra mim que eu não gostava, você já vai saber na hora, porque minha cara não vai esconder. E as minhas roommates vinham tudo comigo quando ela não tava, falar: ai, porque a Úrsula faz isso. A Úrsula não limpa direito o banheiro quando ela fala que é o dia dela limpar o banheiro. Porque a Úrsula é folgada, tem que ficar dirigindo ela pra cima e pra baixo. Porque, gente, ela não falava inglês, a gente tinha que ajudar. Na verdade, eu. Ela não dirigia. Ela tinha habilitação, mas ela não queria alugar um carro pra ela. Então ela ficava pedindo para as outras meninas dirigirem pra ela e eu também. Então a gente era Uber particular dela. Ela deixava a louça dela tudo zoada e aí quando dava 5 minutos dela, ela queria limpar tudo e aí se você deixava um prato, ela falava: "Ah lá, acabei de lavar, que não sei o quê, só eu que faço as coisas dessa casa, só eu que limpo, e lá, e eu tô cansada." E não era bem isso que acontecia. Eu acho que ela vivia numa realidade paralela. E ela, ainda assim, mesmo depois das meninas chegarem, ela ainda continuava sendo a mais velha. Só que parecia que ela era mais nova, de tão cabeça dura que ela era. Então eu comecei a ficar, assim, muito, muito chateada, muito, assim, incomodada. E a gente teve uma briga bem feia, uma discussão bem feia, eu com ela, porque eu peguei e falei assim: todo mundo aqui tá de saco cheio de você. Mas ninguém chega em você pra falar que tá de saco cheio de você pra você melhorar como pessoa. Então eu sou essa pessoa que vou falar que estou de saco cheio com você e que se você não mudar, não tá dando mais. Aí ela pegou, pelas minhas costas, basicamente. Ela pegou. A gente, nessa hora, ela aprendeu a falar inglês, aprendeu a falar francês, aprendeu a falar espanhol, porque disse ela que ligou pra pessoa que era dona da casa e pediu para que ele falasse que eu tinha que me retirar. Então eu meio que fui expulsa da casa em Orlando, que eu morava com as meninas. Nossa, Yas, mas ela podia fazer isso, que poder que ela tinha, você tava pagando, todas pagavam igual. Ela não disse que lá era igual pra todo mundo? Pois é, só que lá no primeiro vídeo, lembra que eu comentei com vocês que por ela ser a mais velha e ficar mais tempo, ela pediu pra deixar o apartamento no nome dela, a casa no nome dela. Então, basicamente, ela que tinha o poder de mandar e desmandar. E eu fui expulsa. Eu falei: tá bom, você quer que eu saio? Eu saio. Não tem importância, eu saio. Até porque aí vem um outro lado, né? Eu já tava de saco cheio. Eu já tava, assim, muito sobrecarregada, eu já tava chateada. Eu não fui pra Orlando pra isso. Fui pra descansar, pra turistar, pra viajar, pra tirar foto, pra sorrir, pra conhecer pessoas. Não pra isso. E aí, então, que eu tava procurando um outro lugar pra eu alugar pra mim e pra Rihanna pra gente sair fora. Só que no fim das contas, a Rihanna falou que pra ela não dava, porque o preço que pagava pra 5 pessoas era bem mais barato do que só pra 2.
isso eu tenho que concordar. Então eu comecei a procurar um lugar só pra mim. E nisso, uma mulher enviada dos anjos dos céus. Se você estiver assistindo esse vídeo, muito obrigada. Não vou falar o seu nome, mas você sabe que você é importante na minha história. Principalmente nesses últimos meses aí de Orlando. Basicamente, ela me encontrou porque ela tinha uma casa que ela queria alugar. E ela nunca tinha alugado pra ninguém. E ela, né, viu que eu tava procurando um lugar. Que eu postava em tudo quanto é lugar. Gente, tô procurando algum lugar pra alugar. Gente, né, quem tiver número, informações, me passem, porque quero sair de onde eu tô. E essa moça, ela, assim, foi uma querida. Ela fez um preço mega especial pra mim. A localização dela era um pouco mais afastada, mas ficava perto das minhas amigas au pairs que eu tinha comentado que eu conheci. E, assim, caiu como uma luva, sabe? Foi enviada mesmo do céu. Então, quando ela me expulsou de casa, eu já tinha uma casa. Por isso que eu não fiquei afobada, não fiquei nervosa, não fiquei tipo, ai meu Deus do céu, o que eu vou fazer da minha vida? Não. Eu já tinha pra onde ir. Eu só não tinha falado uma data pra moça que eu queria me mudar, porque eu não sabia como que ia ser o desenrolar dessa história. E quando eu fui expulsa, eu já tinha pago o aluguel do mês. E ainda tinha um mês pela frente, né? O mês de agosto todo pela frente. E eu falei assim, Úrsula, você pode me expulsar, você pode nunca mais olhar na minha cara, você pode nunca mais falar comigo. Eu não me importo. Eu estou aqui para fazer amigos e não inimigos. Se você não me quer na sua vida, ok, eu não quero você na minha. E eu falei assim, a única coisa que eu quero é metade, pelo menos, do meu aluguel, ou os dias que eu fiquei, você pode ficar, e os dias que eu não fiquei, eu quero de volta. Só que quando ela tomou essa decisão, ela não tinha avisado as outras roommates. E quando as roommates começaram a ouvir que eu tinha sido expulsa de casa, que eu ia ter que sair, eu tinha 3 dias, elas ficaram assim, nossa, mas como? Não, nossa, não acredito. Ai, mas por quê? Só que ninguém falou, Yasmin, olha, a gente também tá de saco cheio de morar com ela, então a gente vai pegar um lugar com você. Ou você precisa de ajuda? Não, ou Úrsula, tem alguma coisa que a gente possa fazer pra contornar essa situação? Assim, não. Elas ficaram neutras. Neutras. Ninguém comprou meu lado. Ninguém falou tudo que o coração tava cheio. Todo mundo fez cara de paisagem fingindo que tava tudo bem. Até a Rihanna. Então, eu fiquei super chateada. Eu mudei de casa, assim. Eu fiz as minhas malas, eu me mudei. Liguei pros meus pais, falei, ó, tô mudando de casa de novo. Vamos voltar a morar sozinha. Mas eu fiquei muito chateada. Depois disso, a minha relação com a Rihanna não foi mais a mesma. A gente foi se afastando aos poucos. A Ariana Grande também, ela tava num processo aí de estudar, de trabalhar e tudo mais. Então, a gente já não tava saindo mais. Ela é uma pessoa sensacional, que eu tenho saudades até hoje. Mas que a gente foi se afastando aos poucos. Então, foi muito bom eu ter mudado pra essa casa. Eu acho que agosto foi um divisor de águas na minha vida, que mudou, assim, o meu intercâmbio, que tava bom, começou a ficar uma droga, eu já queria, tipo, ir embora, não tava aguentando mais. Eu falei, puta, não preciso passar por isso, que saco. Sair do Brasil pra deixar de resolver BO, pra vir resolver aqui, não vim pra isso. E aí, em agosto, eu me aproximei bem mais, depois que eu parei de sair com a Rihanna e sair com a Ariana Grande. Eu me aproximei das Camilas. Eu conheci a Camila, que é au pair nos Estados Unidos. E ela é uma querida, assim, Yas, não fica sozinho, eu tô indignada com essa situação que aconteceu. Eu entendo o seu lado, eu acho que a melhor coisa que fez foi você ter saído, expulsa ou não, a melhor coisa foi que você fez. E aí, pela Camila, eu conheci a outra Camila, a gente brinca que a Camila com C e a Camila com K, mas que eram mais velhas, eram mais, assim, a minha vibe, elas tinham pretensões de futuro, não tava lá só pra, tipo, vamos ver o que acontece. Não, elas realmente querem uma coisa séria pra vida delas, elas querem um futuro bom, elas querem ser felizes, elas gostam de viajar. E aí, Camila? Preparada? Sim, ela não. Nunca. Camila, tá preparada pra ir na noite do horror? Lucas, você vai salvar ela? Vai dar de oferenda, vai. Claro que não. Pessoal, não se fazem mais homens como antigamente.
E, assim, essas meninas mudaram meu intercâmbio. Uma delas tem um namorado que mora lá também. E ele tem um apartamento que a gente sempre ia pra lá pra poder fazer alguns afters. Então a gente ia num lugar que chama Cowboys. Gente, é muito legal esse lugar. Se vocês forem pra Orlando, que vocês vão, estou abençoando vocês, vocês têm que ir nessa, vou falar balada, mas não é balada, que chama Cowboys. Lá vai muita gente vestida de cowboy, chapéu, botina, e você dança música country a noite toda, e todo mundo faz o mesmo passo. De terça-feira, se não mudou, é quando tem as aulas lá que você aprende o passo a passo. E, gente, foi demais. Eu conheci esse bar por essas pessoas. Então, assim, comecei a andar com gente mais com cabeça, comecei a andar com gente que era mais velha, que entendia o meu lado, que falava, poxa, Yas, podia ter feito isso, mas aqui você tá certa, sabe? Não só alisava a minha cabeça, falava aqui realmente você foi um pouco too much. Mas aqui talvez você foi correta e você tem que falar. Não é porque você tá fora do seu país que você tem que. Ai, nossa, eu preciso dessas amizades. Ai, nossa, eu preciso passar por isso. Em agosto, as coisas começaram a fluir, começaram a valer a pena o meu intercâmbio. Fiz muitas coisas, muitas memórias, conheci muitas pessoas maravilhosas que, se vocês estiverem também assistindo esse vídeo, eu sinto muita falta de vocês. Eu vou visitá-los algum dia aí. Orlando ainda tá no radar. Eu quero muito que os meus pais vão comigo na próxima vez para conhecer a Disney. Quando foi em setembro, eu decidi que tava na hora de eu ir embora pro Brasil. Que também, né, a gente só pode ficar 6 meses como turista nos Estados Unidos. E eu já tinha cumprido tudo que eu tinha para cumprir. Eu, assim, já tinha vivido bastante coisa e tudo mais. Então, eu achava que tava na hora de eu ir embora. Tava chegando um furacão também. Eu acho que, assim, eu falei, será que eu vou embora agora? Será que eu não vou? Porque a gente sempre fica, né? Tem mais um pouquinho de tempo aqui pra ficar. E aí veio esse furacão, que ia ser, tipo, um mega furacão de muito, muito tempo que não vi um furacão fortíssimo. Falei, acho que tá na hora de eu ir pro Brasil, hein? Acho que isso é um sinal pra eu ir pro Brasil. E sobre isso. Mas, voltando sobre o assunto Disney, gente, eu adoro as au pairs, viu? Se você é au pair, você tá assistindo isso, eu adoro vocês. Eu acho que tem um programa ao redor do mundo, isso é muito legal, porque a pessoa pode ir pra onde ela quer, usar a força do trabalho dela, usar o inglês dela, porque tem que fazer curso, tem que aprender pra conseguir conversar com a Host Family. E eu acho que são meninas que estão passando pelo mesmo processo de viagem que eu, e assim, sabe? Então a gente sempre se dá muito bem. Na Disney, quando eu fui conhecer o Magic Kingdom, eu fiz amizade com mais 2 meninas au pairs, que elas não eram do estado de Orlando, elas estavam vindo de outros estados pra passar as férias de au pair delas nos parques da Disney. E nós fomos juntas, foi um dia muito agradável, conheci um pouco mais delas, vi o Castelo da Cinderela pela primeira vez. Foi assim, olha, sem palavras pra descrever. Bom dia! Olha aí onde a gente tá! Sim, Magic Kingdom! Ai, gente, olha isso! Mais um dia de parque, vamos lá, estou animada. Já estamos de tiara. Já estamos de tiara. Vai ser um dia muito mágico, como diria a Disney. E no primeiro vídeo eu até falei, né? Orlando nem tava no meu top 1 pra eu conhecer, mas eu acho que depois que eu entrei nesse parque, eu entrei lá e vi o castelo e uau, gente, a Disney é um mundo mágico e é mágico, é magia pura aquilo ali. E foi um dia muito agradável, eu, assim, voltaria mil vezes pra esse dia, e eu acho que se eu pudesse cortar o meu intercâmbio, assim, agosto e setembro, teria valido mais a pena do que maio, junho e julho, que foi esses 3 meses que eu joguei no lixo, pode-se dizer aí. E também, no dia que eu fui lá no Magic Kingdom, eu vi a queima de fogos, né, que acontece, toda aquela cena do castelo que muda de cor, que começa a passar alguns vídeos. Gente, como eu chorava. Como eu chorava. Eu e as meninas que estavam comigo, a gente, ai meu Deus, que não sei o quê. Porque os nossos pais não estavam lá. Os pais delas, eu não lembro se tinham visto ou não, mas elas estavam no programa de au pair.
então eles não estavam lá com elas. Mas eu tava sozinha, e da minha família, eu sou uma das poucas pessoas que tenho visto americano. E saber que é o sonho da minha família ir pra Disney, assim como o sonho de muitas pessoas que estão me assistindo, de você talvez que tá me assistindo, foi ao mesmo tempo gratificante de, poxa, eu só tô aqui porque minha família me proporcionou isso, porque minha família sempre me fez estudar inglês, a minha família sempre falou, vamos tirar seu visto, desde lá de 2015, sabe? Então, eu só fui porque a minha família investiu em mim, e saber que eles não estavam lá por conta de não terem o visto ainda, e talvez não ter o poder financeiro ainda pra ir pra Disney, porque é um valorzinho alto, me cortou o coração. E aí eu fiz videochamada com a minha mãe. Olha, gente, não sei o que lá. No dia tava todo mundo sentado até no sofá. A minha irmã, o meu pai. E eu, ai, gente, olha aqui. Eu fiz live. Eu falei, ai, meu Deus, eu queria que vocês estivessem aqui. E foi um sentimento muito gratificante, mas ao mesmo tempo, poxa, como eu queria estar vivendo isso com a minha família. Porque é um sonho, né? Então... Então, eu voltei embora pro Brasil em setembro, uns dias antes aí de passar o furacão. E ainda bem, porque eu peguei um dos últimos voos, assim, eu viajei quase que 48 horas, porque não podia passar na rota normal do avião. A gente teve que passar por uma outra rota, tive uma turbulência terrível, mas conheci pessoas maravilhosas dentro do voo, que contando a minha história, contando sobre o meu intercâmbio, e contando de onde que eles estavam vindo também, né, porque a gente estava no mesmo voo. Foi uma troca muito legal, e eu vi que o meu tempo de Orlando já tinha que acabar mesmo. Tava na hora de voltar pro Brasil para encarar minha realidade aqui, que não ia dar muito mais para ficar mascarando uma dor, uma coisa que aconteceu ali no passado, que eu já tava bem. Oi, gente, como vocês estão? Comigo tá tudo bem, calma, já cheguei no Brasil. Para quem não sabe, tá pra passar, já tá passando, na verdade, um furacão na Flórida, chamado Ian. Ele foi nominado Ian. E assim, as intensidades podem variar de acordo da onde da Flórida você tá. Então pode ser categoria 2, 3, 4, depende. Só que as pessoas compraram água, estão seguindo todos os protocolos que o governo falou pra fazer. Então, os meus amigos já tá no toque de recolher, não pode sair de casa. Tá chovendo muito forte. Os ventos também já estão, assim, excepcionais de fortes. Só que eu já tinha planos de vir para o Brasil, agora no final desse mês, para resolver algumas coisas pessoais, para poder ver minha família. E calhou de ser o último dia que o aeroporto ficou aberto. Então, assim, a minha viagem durou 35 horas, porque eu tive que fazer algumas conexões. Não foi voo direto, não consegui voo direto dessa vez. E os aeroportos estavam muito cheios, as pessoas só falavam sobre isso. E eu tava com muito medo, porque no meu portão de embarque, no meu cartão de embarque, tava mostrando, olha, alerta de furacão, alerta de furacão. Aí eles até falaram que pra gente ir mais cedo pro aeroporto, pra se preparar, porque tudo podia acontecer. E por mais que a gente tá acompanhando que vai chegar entre hoje e amanhã na Flórida, é um furacão, você não consegue prever exatamente. É a mãe natureza, não é mesmo? Já voltei pro Brasil, então tem 8 meses e já aconteceu muita coisa nesses 8 meses. Mas é bem exaustivo, porque dentro desse intercâmbio de 5 meses aí que eu fiz, aconteceu tanta coisa que eu voltei tão cansada, tão assim... como é bom estar em casa, sabe? Como é bom bater no peito e falar assim, ninguém vai me expulsar daqui, porque aqui só... Se meus pais quiserem me expulsar, eles podem me expulsar. Mas ninguém vai me expulsar daqui, e vamos parar com isso de puxar o tapete um do outro, vamos parar com isso de, meu inglês é melhor de não sei o que lá. Então, assim, eu posso dizer que o canal no YouTube nasceu exatamente por conta dessa viagem da Flórida. Porque muita gente acha que no intercâmbio, para você fazer amizade, você tem que ficar sendo trouxa, que você tem que ser, vou sorrir pra todo mundo. Mas aquela menina faz uma coisa que eu não concordo. Mas intercâmbio. A gente tem que gostar de todo mundo, aqui todo mundo se gosta, todo mundo... E não é assim, tá? No intercâmbio você vai encontrar muitos tipos de pessoas diferentes. O intercâmbio vai mudando a pessoa, vai moldando.
Então, se você começa um intercâmbio com um tipo de amiga e termina com o outro, não se sinta culpada. Significa que você tá num nível diferente das outras pessoas. Pra mais, pra menos, não tem importância. E uma vez eu vi um artigo que fala que algumas pessoas, quando a gente olha, falam assim, nossa, nosso santo não bateu. É engraçado, mas significa que a energia daquela pessoa tá diferente da sua. Então, se aquela pessoa, por exemplo, quando a gente for pensar numa pilha, se os dois polos estiverem juntos, eles vão expelir, eles não vão dar liga, não vai sair energia dali, vai sair alguma coisa ruim. Ou nem vai sair nada. Então, eu acho que eu cresci muito com esse intercâmbio, eu tô pronta para as minhas próximas viagens, mas também eu fico me culpando um pouco de, ai meu Deus, preciso viajar, preciso sair logo daqui, preciso fazer alguma coisa. E viajar é muito bom, viajar é sensacional, mas também tem uma cobrança bem grande. Mas se eu posso tirar de pontos positivos aqui da Flórida, foi que eu abri o canal por conta disso, porque eu queria trazer as minhas experiências de viagem, eu queria mostrar pra vocês um lado positivo, mas também um lado negativo, pra você poder escolher se lá é o melhor lugar pra você morar, se você se adaptaria com o clima, se você não se importa com chuvas repentinas, se você às vezes não dirige, eu acho que a Flórida não é um bom lugar pra você, porque você vai precisar de carro. Então, assim, eu agradeço muito, eu queria terminar esse vídeo aqui agradecendo você por ter assistido a parte 1 e a parte 2. Eu sinto que, não sendo negativa, sabe? Mas eu quero trazer a realidade pra vocês. Eu assisto tantas outras pessoas, tantas outras youtubers que fazem vídeos e eu gosto disso, eu gosto dessa naturalidade. Eu gosto da verdade que elas passam. Eu gosto também da forma segura que elas falam sobre o pensamento delas. Sobre, olha, eu gosto de amarelo. Se você não gosta de amarelo, eu vou respeitar, tá bom? Mas não é verdade absoluta. E isso a gente tem que ter como ciência. Então fica aqui o meu muito obrigada por você que assistiu. O meu muito obrigada às pessoas que me ajudaram na Flórida, que me suportaram, que me ouviram, que enxugaram as minhas lágrimas junto comigo, que sorriram comigo, realizaram sonhos. Foi um prazer conhecê-las. Eu espero que os nossos caminhos se encontrem muitas e muitas vezes, exceto pela Úrsula. Úrsula, se você estiver assistindo esse vídeo, eu gostaria de não te encontrar novamente, tá? Ainda não tô pronta. Brincadeira. Eu te perdoo também. Eu acho que às vezes a gente acaba ficando dura com a gente mesmo ou com as outras pessoas por não estar acostumada, não estar no nosso país, não estar na nossa rotina, mas eu acho que a vida é sobre crescer, evoluir e seguir pra próxima. Esse vídeo é um vídeo pra mim, Yasmin. Eu tava vendo as fotos do comecinho quando eu vim pra cá, há 5 meses atrás, e não parece que foi 5 meses, parece assim que eu vivi muito mais tempo aqui. Mas ao mesmo tempo parece que eu vivi uma semana, porque foi muito rápido. E parando para refletir aqui, eu me arrependo de muitas coisas que eu fiz. De gastar tempo com pessoa que não era pra gastar, com amizades que... Tipo, 3 meses de amizade que eu poderia ter conhecido outras pessoas. E por medo eu acabei ficando na minha zona de conforto com aquelas pessoas que eu não gostava, que eu não me sentia incluída. Muita dor de cabeça, muito encheção de saco, engolição de sapo. Só que ao mesmo tempo conheci pessoas maravilhosas nessa reta final que me ajudaram, me deram um gás pra conseguir ficar mais um tempo. E agora me despedir dessas pessoas que são maravilhosas foi muito difícil, muito difícil. Acho que essa vai ser uma das noites mais difíceis pra mim conseguir dormir e ir pro aeroporto. I feel like a lion, I'm so strong.